Segue a parte final do relato real do inscrito Edson Araújo. No dia seguinte, logo após o senhor que morava a 3 quarteirões de nós atirar na criatura, o vizinho de frente à nossa casa, que criava bodes e carneiros, não foi mais visto pela vizinhança, deixando suspeitas no ar. Sua esposa foi embora 2 meses depois, mas as informações que circulavam é que esse homem foi visto com uma das pernas enfaixadas, andando em outro bairro da cidade. Mais tarde, ficamos sabendo que ele faleceu de forma misteriosa. Passado alguns anos, meu pai vendeu a casa onde morávamos devido a surgir algumas rachaduras. Ele ficou preocupado conosco, que éramos em 5 filhos e minha mãe, para não passarmos perrengue com a casa quando ele estivesse ausente. Feito a venda, ele comprou a última casa do bairro Santa Rita. A casa ficava no meio do nada, com uma estrada de terra passando na frente. A casa não tinha portas nem janelas e tínhamos que improvisar com folhas de zinco. Neste local era onde residia um rapaz com a fama de virar lobisomem. Notem que Demerval Lobão era cheia disso. Segundo o povo, ele atentava até contra a própria mãe, que já era uma pessoa bastante idosa, e que às vezes saía de casa escarreirada por ele e ia dormir na casa de vizinhos. Ao chegarmos naquele bairro, no ano de 1994, eu tinha medo daquele homem, só de olhar. Era um sujeito de estatura média, meia idade e que só andava maltrapilho. Na face tinha uma grande cicatriz de tiro. De vez em quando ele passava na estrada à noite indo rumo mata adentro, desaparecendo na escuridão, e ninguém tinha coragem de segui-lo para ver o que ele fazia naquele breu. Foi então que, em uma noite, a criatura veio e rondou nossa casa. Forçou a porta, que era de zinco, fazendo bastante barulho, e meu pai acordou todos da casa. O odor da criatura impregnou tudo. Meu pai, preocupado com o que estava lá fora, olhou por uma fresta da janela e pareceu tenso, pelo que viu, e falou bem alto: "Aqui você não entra." E aquilo que estava do lado de fora respirava que nem um porco, daqueles bem grande, e não demorou muito e foi embora. Todos ficamos sem dormir aquela noite. Pela manhã, vi meu pai saindo de dentro do mato e me chamou: "Meu filho, venha cá." Eu fui e ele me mostrou vômitos com restos de filhotes de cachorros. Cena chocante para se ver. Passado uns dias, fui olhar um jogo de futebol que rolava num campo próximo. E lá conheci um homem alto e forte chamado Roberto, nome fictício, e que depois de conversarmos sobre futebol, entramos no assunto da criatura que andava assombrando todos no bairro. E ele me perguntou se eu sabia quem era o homem que virava bicho. Como eu era novo nas redondezas, disse que não sabia. Ele me contou que uma certa noite ele vinha pela estrada para ir à casa da mãe e foi surpreendido com algo grande e mal cheiroso que quase pulou em cima dele vindo do mato, atravessando a estrada num só pulo e sumiu repentinamente. Ele me contou que tinha ideia de quem fosse e me chamou para sairmos para espreitar aquele homem que saía à noite de dentro
de mata dentro. Assim, na sexta-feira, ficamos de tocaia esperando ele passar. E assim aconteceu. Quando ele passou e já estava na mata fazendo algo do tipo uma reza, surpreendemos ele e o Roberto começou a agredi-lo e disse o porquê que ele tentou pegar ele na estrada uma das noites atrás. E eu ficava próximo só observando a situação, e quando menos esperava, o que virava lobisomem, que estava caído no chão, veio rastejando e chegou bem próximo de mim e ficou me encarando com um olhar macabro e de raiva. Deixamos ele lá quase desmaiado e voltamos para nossas casas. Foi a partir desse momento que comecei a me sentir vigiado pelo homem que virava lobisomem. Neste ano de 1994, passei a estudar à noite e numa dessas idas e vindas, ele tentou me pegar na frente de minha casa. Entrei mais rápido que pude e ele ficou do lado de fora me observando, soltando um grande uivo e logo sumiu na mata. Outra vez, eu e meu primo fomos à noite na rua para visitar um amigo e na volta tínhamos que passar numa vereda que ligava uma rua à outra e notei algo estranho na mata, tipo olhos vermelhos no escuro, e ao mesmo tempo senti aquele fedor de podre característico da fera. Alertei meu primo e saímos correndo para nossas casas. Havia uma menina que morava exatamente nessa outra rua e que fomos paquera. Eu e meu primo combinamos de voltar lá para vê-la e ele aceitou ir comigo. Na outra noite fomos lá e na passagem de ida pela vereda estava tudo tranquilo e chegando na outra rua, lá estava ela a nos esperar. Mas meu primo esqueceu o Walkman dele e falou que iria retornar em casa para pegar. Eu e a menina ficamos ali paquerando e esperando ele voltar. Ele demorou e quando voltou me chamou e falou: Edson, passei agora pela vereda e algo pesado me acompanhava por dentro do mato. Perguntei se ele tinha visto a criatura. Ele disse que não, mas pelo barulho do mato e dos movimentos dos galhos e folhas dos arbustos, deu para perceber que era muito grande. Até aí ele não ligou, mas o que chamou sua atenção foi o fedor que vinha da mata. Resolvemos ir embora, já que era em torno de 22 horas. E ao retornarmos pela vereda, sentimos a mesma sensação do dia anterior e comecei a sentir calafrios pela coluna. E quando íamos saindo do mato e indo em direção a um campinho de futebol que já era em nossa rua, aquele monstro veio correndo e pulou no meio do campo. Era uma boa distância para um animal comum pular. Eu e meu primo nos abaixamos e foi quando vimos o animal ficar de pé sobre as patas traseiras. Sinceramente, era um lobisomem que estava a uns 15 metros de nós. Foi quando nossa salvação foram os cães da rua que partiram para cima dele e a criatura com simples golpe jogava longe um por um enquanto o bicho tentava nos farejar, desistindo e partindo muito rápido para a mata, deixando os cachorros bem para trás. Foi aí que nos aliviamos e corremos para nossas casas. No início da semana, fui para o colégio à noite, junto com uma vizinha próxima, e na volta, chegando de frente à casa dela,
Olhei do lado de fora e vi o homem que virava lobisomem dormindo numa cadeira dentro da casa dela e perguntei: "O que esse homem faz em sua casa?" E ela respondeu que ele ia para assistir novela e toda noite ele vem e dorme desse jeito. Encostei bem devagar perto dele e vi no chão junto à cadeira um pequeno livro e em movimentos lentos peguei o livro e fui embora para casa. Olhando o livro, vi uma espécie de desenhos de cobra grande, porcos com braços humanos e o temido lobisomem. Para cada coisa havia uma oração escrita. No dia seguinte, a vizinha me chamou e disse que o homem que estava com ela queria o livro dele de volta e eu entreguei. Uma coisa eu sei, aquele olhar dele para mim dizia tudo. Passaram-se os dias e a mãe desse homem, que virava lobisomem, chamou a minha mãe e contou que na noite anterior o filho dela estava gemendo feio no quarto ao lado e ela foi olhar o que era. Foi quando ele viu uma enorme cobra com pelos no corpo em cima da cama dele. Segundo ela, correu para dormir na casa da vizinha ao lado. Minha mãe me contou essa história, mas não tive dúvida que era ele, devido ao livro que tinha pego escondido na mão dele. Fiquei mais esperto às noites e o povo parece que acostumaram com o boato e caiu na naturalidade. Até que um dia ele adoeceu gravemente, ficou vegetando em cima da cama e acabou falecendo com o tempo. E ficamos sem notícias de lobisomens no bairro por vários anos. Agradeço a todos por escutar a narrativa. Se inscrevam, dê seu like e mandem suas histórias para o canal. Grande abraço.